menino de 26 anos, Felipe. As poucas vezes que eu ia na academia, encontrava com ele ali. Era sempre no mesmo horário que eu malhava, ele também estava ali. Jovem, muito bonito. Colidiu, saiu do carro, discutiu com a pessoa. O cara sacou da arma e matou o menino. 2 tiros no peito. Enterrou hoje. 26 anos de idade. Tiago capítulo 4. Abram aí. Tiago 4, verso 14. O que é a vossa vida? Sois como uma névoa que aparece por pouco tempo e logo se dissipa. Vamos orar? Senhor Deus, mais uma vez nós separamos esse momento para estarmos juntos, refletindo e aprendendo da Tua Palavra. Quando vamos, ó Deus, mais uma vez tratar desse assunto que é tão frequente, tão próximo de nós, tão real, mas tão negligenciado. Que o Senhor mais uma vez nos leve a Tua Palavra para sairmos daqui com esperança, sairmos daqui com uma palavra de consolo, de estímulo, mesmo diante de um assunto tão difícil de lidar como é a questão da morte. Nós assim oramos e pedimos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. O que é a vossa vida? Sois como uma névoa que aparece por pouco tempo e logo se dissipa. Você já reparou como que começam as conversas nos velórios? Como que é a conversa de velório? Normalmente elas começam com a seguinte expressão: você se lembra? Você se lembra daquele dia, daquele acontecimento, quando aquela pessoa assim, você se lembra? Num velório nós costumamos lembrar das realizações, do jeito de ser, das coisas boas, das coisas engraçadas daquela pessoa que nós estamos ali velando. As coisas ruins nós não lembramos, pelo menos no velório. Te deixa para lá. Contudo, mesmo essas lembranças que naquele dia estavam tão vívidas e tão presentes na nossa mente, ao mencionar para o outro assim, você se lembra? E dentro assim de muito pouco tempo, quase ninguém mais fala do defunto. Os pensamentos logo se voltam para o trabalho, para a família, para os amigos, para os compromissos. Ou seja, nós morremos e o mundo continua
com os seus jogos de futebol. O mundo continua com as suas trocas de fralda. O mundo continua com os seus compromissos. O mundo continua com os seus fins de semana. O mundo continua. E por um lado, é muito importante que as coisas aconteçam assim. Imagine você se a vida ela fosse um constante e ininterrupto velório. Imagine como que não é miserável, sofrida a vida daquelas pessoas ou daquelas famílias que não conseguem de jeito nenhum enterrar ou sepultar os seus amados. Todo ano, a pessoa, na véspera da morte, vai lá no outdoor da cidade, posta a foto da pessoa e coloca embaixo uma mensagem assim: eternas saudades, queremos justiça, meu filho eterno. Não consegue sepultar a pessoa de jeito nenhum. Vive um constante velório. Procuram por religiões que oferecem um suposto contato com os mortos. Não é por acaso que o Espiritismo é uma das religiões que mais crescem no mundo e que grande parte dos adeptos do Espiritismo começam a fazer parte do Espiritismo logo depois de perderem alguém que tanto amavam. Isso é impressionante, o número de pessoas que entram no Espiritismo logo depois de um momento de luto é muito grande. Isso acontece porque muitas pessoas simplesmente não conseguem conviver com a ausência daquele que partiu. Vive depressiva, vive cabisbaixa, vive chorosa, perde a alegria de viver. Simplesmente não conseguem mais viver. Eu acho interessantíssimo um livro de José Saramago. O título do livro é As Intermitências da Morte. Saramago é um escritor português, penso que ateu, prêmio Nobel em 98. E ali naquele romance, ele vai defender uma tese assim interessantíssima. Ele diz assim: a morte numa sociedade, ela precisa acontecer. E ele defende a seguinte tese de forma muito irônica e cheia de humor. Ele vai dizer o seguinte: a morte, ela pode ser fatal, mas ela também tem os seus sentimentos. E aí ele diz que a morte magoada, porque os seres humanos falam tão mal dela, os seres humanos detestam tanto a morte, odeiam tanto a morte. E aí Saramago vai dizer assim, que a morte ela resolveu mostrar como que no fundo os seres humanos são os ingratos. E aí ele diz no romance: de repente a morte suspendeu as atividades em todo o país. E a falta de óbitos logo se mostrou um problema enorme para se resolver. Não só para as agências funerárias, mas para toda a humanidade. Ele diz: os primeiros que fecharam as portas foram as agências funerárias. Os hospitais ficaram lotados de pacientes agonizantes, mas que não morriam. Estavam impedidos de passar dessa para melhor.
Os idosos, diz ele, avançavam na decrepitude sem esperança de descanso. Não existia descanso nem para eles e nem para as famílias, que só ia aumentando o número de idosos dentro do lar. Um problema. O cardeal logo avisou: sem morte não há ressurreição, e sem ressurreição não há igreja. Ele diz que a máfia começou a tirar grande proveito da greve da morte. Começou a roubar desenfreadamente porque ninguém morria. E aí então ele começa a descrever a situação e ele mostra que se a morte deixar de existir, acontecerá um caos social. E aí a conclusão a que ele chega é que aqui nesse mundo a vida precisa da morte. Então ele vai dizer, por um lado, é importante que a vida prossiga e que não vivamos num eterno velório. Então isso só reforça a verdade da transitoriedade da vida defendida por Tiago. A morte chega para todos. 26 anos, cheio de vida, morreu. O que é a vossa vida? O que é a vossa vida? Sois como uma névoa que aparece por pouco tempo e logo se dissipa. Aparece e logo se dissipa. Em apenas poucas gerações, pouquíssimas gerações, os nossos antepassados são esquecidos, até mesmo pelos membros da nossa família. Acho que já falei sobre isso aqui uma vez. Acho que quando nós estudamos o livro de Eclesiastes. Exemplo: Arthur, meu filho, ele vai saber quem foi Dona Albina, que eu conheci, conversei, brinquei, me relacionei, a mãe de minha mãe? Ele vai saber? Só se eu contar. Será que eu vou lembrar de contar? O meu neto, o filho dele, que digamos daqui a uns 30 anos pode estar aqui no mundo, talvez nunca procure saber qual foi o nome dessa mulher. Eu não sei o nome da minha bisavó. Não sei o nome da mãe de Dona Albina, não sei. Alguém disse o seguinte: toda uma vida é explicada pelos filhos em 500 palavrinhas. Nossos netos a reduzirão a 300 palavras, os bisnetos a 100 e os tataranetos manterão silêncio. Então, as lembranças mais importantes reduzem toda uma vida a poucas palavras que vão sumindo, desaparecendo a cada relato. Gente, nós nos achamos indispensáveis, não é? Se eu não for, o negócio não anda. Se eu não aparecer lá, as coisas não vão acontecer. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que estar em pé para fazer. Nos achamos indispensáveis. Mas o que a gente percebe é que a atitude do ser humano em relação à morte
deixa evidente que a vida é para os vivos. O mundo vai chorar por você um dia e vai te esquecer para sempre. O mundo nos lamentará por um dia e nos esquecerá para sempre. Os nossos melhores atos, os nossos atos de heroísmo, as nossas nobres aspirações, elas se desvanecem rapidamente. O que é a vossa vida? Sois como névoa, que por um pouco aparece e logo se dissipa. Um poeta chamado Boécio, pensando sobre essa transitoriedade da vida, essa vida que aparece logo vai embora, ele diz assim num dos seus romances: onde estão agora os ossos do bom Fabrício? Quem é Brutus agora? E o velho e severo Catão? Que pouca fama lhes resta, apenas seus nomes em algumas histórias bem antigas. E se lemos e aprendemos seus nomes gloriosos, conheceremos os mortos? Tu também serás quase esquecido, nem a fama pode fazer-te conhecido dos homens. E se crês que podes viver mais, pelo menos como nome na boca dos homens, quando o último dia tirar-te até isso, ainda está por vir a segunda morte afinal. Morremos uma vez quando perdemos a vida, mas voltamos a morrer quando nossa lembrança está inteiramente desaparecida. Dizem que algumas vezes Napoleão chamava os seus generais para passear pela França. E ele gostava de contar algumas coisas, de ensinar algumas coisas aos seus generais. E na turnê pela França, que ele fazia com os seus generais, o primeiro lugar que ele parava era num cemitério. E ele chegava para os seus generais e dizia: olha só, aqui está cheio de pessoas que se achavam indispensáveis. Aqui tem muita gente que se achava indispensável. O que é a vossa vida? Sois como uma névoa que aparece por pouco e logo se dissipa. Essa questão da brevidade da vida sempre inquietou aquelas pessoas que param e têm um pouquinho de senso crítico, um pouquinho de inteligência para questionar a vida e fazer uma leitura do que é a vida. Por isso que incomodou bastante Salomão. E lá no livro de Eclesiastes, Salomão vai questionar isso o tempo inteiro, ou em vários momentos. Salomão vai dizer assim: gerações vêm, gerações vão, mas a terra permanece a mesma. O sol nasce, o sol se põe e se apressa em voltar ao lugar de onde nasce novamente. O que Salomão vai nos lembrar? Que a nossa existência nesse mundo, gente, ela é ligeira, ela é passageira, ela é muito rápida. Ele está dizendo aqui nesse verso o seguinte: olha, esse sol que brilha sobre a nossa cabeça é o mesmo sol que já brilhou sobre a cabeça do seu avô, do seu bisavô, do seu tataravô, e eles já foram.
e daqui a pouco você vai também. Então, segundo o Eclesiastes, a fragilidade da vida humana é um dos motivos principais pelos quais nós devemos crer que tudo é vaidade de vaidade. É a conclusão que ele chega. Ele começa a questionar várias coisas e esses questionamentos levam a ele a essa conclusão. E um desses questionamentos é ele perceber que a vida, ela é muito rápida. Gerações vêm, gerações vão. O sol se levanta, o sol se põe, as coisas continuam e a vida humana vai embora. Vaidade de vaidades. Quando nós analisamos lá o livro de Eclesiastes, nós vimos que essa expressão significa o quê? Sopro, neblina, vapor, brisa. Eu me lembro até que eu fiz aquela ilustração daquela bolinha de sabão. Quem aqui que nunca brincou com bolinhas de sabão? Não é? Hoje em dia o negócio está bem mais sofisticado. Você encontra aparelhinhos que, junto com a bolinha de sabão, tocam musiquinha, tem várias luzezinhas. Antigamente era com aquele cabo de mamão, sabão em pó roubado da mãe. Sabão em pó era caro, ia lá e fazia. O que acontece com aquela bola de sabão? Você faz e ela, você olha ela, aquelas que trazem mais felicidade para quem está brincando é aquela que vai um pouquinho mais do que as outras e ela dura 3 segundos e logo desaparece. Ela possui uma glória passageira, muito efêmera. O encanto produzido ali ao olho humano é uma coisa muito rápida. E é exatamente essa a ideia da expressão vaidade de vaidade. Salomão diz, é névoa de nada, é vapor de vapores. E aí, nesse contexto, Salomão vai dar a sua contribuição nessa questão do esquecimento dos que morrem. Ele vai dizer assim, já não há lembrança das gerações passadas, e nem haverá lembrança das gerações futuras entre os que virão depois delas. Ou seja, o que Salomão está dizendo não é apenas o fato de que a vida é passageira, a vida é efêmera. Salomão diz assim, nós seremos esquecidos. Eu falei que não sabia o nome da minha bisavó. Mas quem aqui nesse recinto sabe o nome dos seus 4 avós? Eu sei, pastor. Ótimo, que bom. Você está melhor que muita gente. E o nome dos seus 8 bisavós, você sabe? Aí você já apelou. E de apenas um tataravô, você sabe? Preste atenção numa coisa. Nós seremos esquecidos. Nós seremos esquecidos. O que é a vossa vida? Tiago pergunta. E ele mesmo responde. A vossa vida é como uma névoa que logo aparece e logo se dissipa. Fernando Pessoa,
existencialista e bem pessimista. Num dos seus poemas ele expressa esse pessimismo e ele diz assim: primeiro é a angústia, a surpresa da vinda do mistério e da falta da tua vida falada. Depois, o horror do caixão visível e material, e os homens de preto que exercem a profissão de estar ali. Depois, a família a velar, inconsolável, lamentando a pena de teres morrido. E tu, mera causa ocasional daquela carpidação. Tu, verdadeiramente morto, muito mais morto que calculas, mesmo que estejas muito mais vivo além. Depois, a trágica retirada para o jazigo ou a cova. E depois, o princípio da morte da tua memória. Há primeiro em todos um alívio da tragédia, um pouco maçadora de teres morrido. Depois, a conversa ligeira-se cotidianamente e a vida de todos os dias retoma o seu dia. Depois, lentamente esqueceste. Só és lembrado em duas datas, aniversariamente. Quando faz anos que nasceste, quando faz anos que morreste. Mais nada, absolutamente mais nada. 2 vezes no ano pensam em ti. 2 vezes no ano suspiram por ti os que te amaram. E uma ou outra vez suspiram se por acaso se fala em ti. O que Fernando Pessoa está dizendo? A mesma coisa do Eclesiastes. Nós seremos esquecidos. Alguém fala hoje em dia em João Hélio. João Hélio foi aquele garotinho que alguns anos atrás assaltaram o carro da mãe dele. A mãe tentou tirar o menino, ele ficou preso no cinto, os ladrões correram e ele foi sendo arrastado pelas ruas do Rio de Janeiro. Foi uma comoção nacional. Quem fala em João Hélio hoje? A notícia nos jornais hoje não é mais da filha do médico Vitor Hugo. É do rapaz que foi assassinado ontem. Gente, nós seremos esquecidos. O que é a vossa vida? Sois como névoa que aparece por pouco tempo e logo se dissipa. Eu gosto muito de um sermão pregado pelo padre Antônio Vieira, quando ele faz uma análise assim interessantíssima de 2 textos bíblicos. Vamos abrir esses 2 textos, Gênesis 2. Gênesis 2, verso 7, ele diz assim: formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Vira uma página aí no capítulo 3, verso 19. Até que tornes a terra, porque foste tomado, porquanto és pó, e ao pó tornarás. E agora, Eclesiastes 12. Eclesiastes 12, verso 7, ele diz assim: e o pó volte para a terra como era, e o espírito volte a Deus que
que o deu. O que esse camarada nos diz é que, diante de uma pessoa morta, quando você vê o corpo de alguém,